Olá, lindezas! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Continuando o nosso conteúdo de verbos, nós vamos estudar verbos pronominais. Como o próprio nome já indica, verbos pronominais são aqueles que são conjugados junto com um pronome. No caso, os verbos pronominais são conjugados sempre com pronomes átonos, aqueles pronomes que não são precedidos de preposição e apresentam uma tônica fraca. Vocês ainda vão ter aqui no curso de Morfologia Básica uma aula que explica direitinho o que são esses pronomes átonos. Mas para que consigam acompanhar a nossa aula de hoje sobre os verbos pronominais, deem uma olhada no quadro. Nesse quadro, nós temos quais são os pronomes oblíquos da língua portuguesa. Eles se dividem em pronomes tônicos e pronomes átonos. Vejam lá, eu, mim, comigo. E o pronome átono é me, tu, ti, contigo. O pronome átono, te. Ela e ele, se, consigo. E os átonos, se, o, a, lhe. Para nós, os tônicos são nós, conosco. E o átono, nos. Para vós, vós, convosco e o átono vos. E finalmente, para eles e elas, os pronomes tônicos são eles, elas, si e consigo. E os átonos, se, os, as, lhes. Os verbos pronominais, então, vêm sempre conjugados acompanhados de algum desses pronomes átonos. E o interessante é que esse pronome átono se refere sempre ao sujeito da nossa oração. Veja o exemplo. Ela suicidou-se. O se é um pronome átono e se refere a ela, que é o nosso sujeito. Ou seja, o sujeito não só faz, como também recebe a ação. Portanto, o verbo suicidar-se é pronominal. Cunha e Sintra apontam a existência de dois tipos de verbos pronominais. O primeiro diz respeito àqueles verbos que nós usamos sempre acompanhados do pronome. Voltemos ao exemplo anterior. Ela suicidou-se. Suicidar-se é um verbo que sempre vai ser conjugado acompanhado do pronome átono, porque afinal nós não suicidamos outras pessoas, mas suicidamos a nós mesmos. Vamos a outros exemplos. Arrepender-se. Alguns alunos se arrependeram por não terem concluído o curso de Morfologia Básica. Queixar-se. Os alunos sempre se queixam que há poucos conteúdos de morfologia na educação básica. Zangar-se. A professora zangou-se com os alunos que não haviam feito as tarefas. Assim como esses que você viu nos exemplos, existem outros verbos que são pronominais e que sempre são conjugados apenas com o pronome. Por exemplo, abster-se, apiedar-se, condoer-se, entre outros. Já o segundo tipo de verbos pronominais apontados por Cunha e Sintra diz respeito aos verbos que tanto podem ser conjugados com o pronome átono, quanto na sua forma simples, sem estarem acompanhados desse pronome átono. O interessante, contudo, é que o sentido desses verbos pode mudar quando eles estão acompanhados com o pronome. Vamos a um exemplo. O verbo debater em sua forma simples significa discutir, polemizar. Os candidatos debateram a situação econômica do país por horas. Ou seja, o sentido é de que os candidatos discutiram a situação econômica do país por horas. No entanto, quando esse verbo é pronominal, ou seja, conjugado com o pronome átono, o seu significado muda. Debater-se significa agitar-se. A criança se debateu muito durante o sono, ou seja, o sentido é de que a criança se agitou muito durante o sono. O sentido desse verbo muda, portanto, quando ele é acompanhado do pronome. Agora vocês já sabem o que são verbos pronominais e os dois tipos de verbos pronominais apontados por Cunha e Sintra na língua portuguesa. Viram como é importante a gente conhecer outros conteúdos quando estudamos verbos? Na aula de hoje, por exemplo, foi essencial aprender um pouquinho sobre os pronomes átonos para compreender os verbos pronominais. Mas não se preocupem, logo logo nós vamos ter uma aula todinha para falar sobre esses pronomes. Fiquem ligados que logo logo serão publicadas aulas sobre este conteúdo. Um abraço e até a próxima!